Vamos criar o cilindro, Head Mesh. Eu vou aumentar os vértices para ele ter mais qualidade, a malha ficar mais refinada. Deixar aqui 140. Agora eu vou criar o texto. Acionar o bagulho aqui 90 graus no eixo X. Aqui em Data, vou colocar um alinhamento central, tanto na horizontal quanto na vertical. Vou arrastar ele para fora. A gente tem agora o texto. Ele está sem profundidade ainda. E está com a malha original, né? Com o wireframe original. A gente vê, por exemplo, que ele não tem subdivisões suficientes para fazer curvatura aqui na superfície. Então vamos logo editar esse texto. Pronto, digitei meu texto, vou escolher agora a fonte. Cliquei aqui nesse abazinha fonte regular. E aqui eu já localizei no meu computador onde fica a pasta de fontes, né? Então você vai fazer da mesma forma no seu. A ideia é cada pessoa ter uma pasta com as fontes gravadas e ficar fácil de localizar nessas situações. Então, digitei aqui meu texto, tá beleza, porém ele ainda não tem a profundidade. Vamos colocar então a profundidade. Posso fazer de duas formas. Eu posso vir aqui no Geometry mesmo. Eu tenho aqui Extrude. E também eu posso entrar com outro modificador e pedir Solidify. Agora vamos converter o texto em malha, né, em mesh. Convert to, cliquei com direito, convert to mesh. E vou aqui no meu plugin Subdegrid, que é do Maker 3D. Vou deixar nos comentários aí como é que vocês conseguem isso daqui. Esse plugin é gratuito, está dentro do nosso curso. Nosso curso, na verdade, não é um curso apenas. Ele é um método com o robô IA que ensina a criar esse tipo de plugin. Esse tipo de add-on, na verdade. Estou chamando plugin, mas no Blender a gente trabalha com a expressão add-on. Esse aqui foi o que criei e qual é o objetivo dele? Eu vou subdividir essa malha no eixo X, que são as divisões que eu preciso para fazer a curvatura. Então, eu já selecionei aqui o eixo X, subdivisões vou deixar aqui em 100 e vou pedir para criar Edge Loops. Ele já dividiu e agora, com as subdivisões feitas, eu consigo vir aqui em modificador, trazer um deform, simple deform aqui. Agora eu vou pedir o bend. E agora eu vou criar um objeto empty, que vai servir para ele ser a origem do bend. Aqui, eixo Z. Aqui seleciono o empty agora, eu vou trazer ele até... A ideia é o que é? É fazer o objeto passar um pouco do cilindro, para depois quando a gente unir os dois, eles ficarem soldados. Então vou aumentar um pouco aqui o ângulo e vamos ver como é que ele fica em relação à superfície do cilindro. Vou colocar aqui na visão de topo com 7. Então o que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar só garantir que essa linha aqui, ou essa, que é o limite do meu objeto que está sendo curvado, né, do texto, está mais ou menos paralela com a do cilindro. Aqui eu estou vendo que ela está maior e aqui está menor. Então vou aumentar um pouquinho só a angulação. Pronto. É isso aí. E em relação ao empty, ficou ok também. Não tem necessidade de eu trazer mais para fora nem mais para dentro. Vocês estão vendo aí que ele muda o raio, né, da curva. Então essa como estava aqui ficou ok. Dessa forma a gente tem, tirar aqui a visualização do wireframe, a gente tem o objeto
alinhado, curvado perfeitamente, sem ter aqueles problemas. Deixa eu mudar esse material para a gente visualizar melhor. Sem ter aqueles problemas estruturais que ficaria com o texto se eu não tivesse usado Shade Smooth, Shade Smooth. Se eu não tivesse usado o nosso subgrid, eu vou testar com outro agora, para a gente comparar. Então, o que a gente percebe aqui? Quando o objeto não tem malha, não tem definição suficiente, acontecem essas imperfeições aqui na estrutura. O que é isso? Se vocês verem aqui o T, ó, ele não está seguindo uma curva. Está desalinhado com essa parte. O E está com problema. O X também aqui ficou com problema. O T ficou com problema. Vou pedir para visualizar o wireframe e vai dar para entender. É exatamente isso aqui, ó. Nessa parte aqui do T, eu só tenho dois triângulos, então não tem como eu representar toda essa superfície curva só com dois triângulos. Então ele tem os vértices da ponta, dessas outras aqui, e nada aqui no meio. Então é por isso que não aconteceu a deformação. Já nessa região eu tenho vértices aqui, aqui, aqui. Então essa região já está alinhada, porém a de cima aqui não está. Então a gente vê essa região aqui. E assim vai acontecendo com todo objeto. No nosso texto de cima, onde eu apliquei o subgrid, ele subdividiu ao longo desse eixo, que foi o eixo X que eu escolhi, que era onde eu ia precisar fazer a curvatura, o objeto original. Então, dessa forma, eu não perco o acabamento original do objeto. Se eu der um zoom aqui para a gente aproximar, deixa eu ligar aqui umas luzes, dá para perceber que o objeto está todo aí, todo bem acabado, não está com nenhuma imperfeição de estrutura, de malha. Por quê? Porque eu mantive a estrutura original do texto. Então, quando eu criei, eu só adicionei e dessa forma eu não perco o acabamento, a definição original e consigo fazer esse tipo de aplicação, né? Como se fosse uma gravação em alto relevo. Eu vou fazer agora o inverso, para vocês entenderem como é que funciona o processo. Vou usar um Shift D aqui para duplicar. Vou pedir agora o eixo Y para ele afastar para baixo. E agora eu vou fazer a finalização desse trabalho, que o que é? Unir as duas partes. Porém, a de baixo eu vou fazer negativo. Vou fazer ele vazado no cilindro. Então, aqui em cima, vamos converter para mesh. Dessa forma, a gente aplica os modificadores. O de baixo vamos converter também. E agora, com o cilindro selecionado, adicionar modificador, generate boolean. Eu vou pedir um boolean para o cilindro e aqui o de cima eu vou usar o union. Ele vai unir os dois. Então, aqui no Object eu vou selecionar agora esse de cima. Aqui ele selecionou o texto de cima e uniu ao cilindro. Porém, ele mantém o original. Então, se eu vier aqui, ele continua existindo. Eu vou tirar a visualização dele. Não vou apagar ainda, pode ser que ele tenha utilidade para mim depois. Tenho que manter por enquanto, a menos que eu aplique o boolean. Vamos aplicar e vamos deletar agora. Pronto, dessa forma agora eu posso deletar sem problema. Selecionado o cilindro, eu vou novamente pedir um boolean, que ele vai ser a diferença entre os dois objetos. Diferença o que é? A subtração. É um menos o outro. Então, vou selecionar o texto aqui, eu vou desmarcar da mesma forma. Então, dessa forma aqui, a gente tem agora o de cima, o alto relevo, e o de baixo, um baixo relevo, né? Como se ele tivesse escavado aqui. E olha a perfeição, o acabamento.
Sem o subgrid, a gente tem que fazer um processo muito mais demorado, muito mais lento, porque essa malha normalmente não tem um acabamento final perfeito. A gente tem que fazer correções manuais, correções vértice a vértice. Então é um processo que fica normalmente complicado, prejudicado, toma tempo. E dessa forma aqui foi a melhor forma, a mais prática que eu encontrei. É tanto que eu salvei esse addon para mim, disponibilizo lá no nosso treinamento e recomendo vocês a usarem, a guardarem ele por aí, porque é muito importante, muito útil.